Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4, Geografia. A unidade temática Conexões e Escalas, tema a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Número 1. É comum existir uma proporção de mulheres maior que a dos homens na população total de um país. Quais são os fatores que auxiliam na composição desses dados? Por que as mulheres normalmente vivem mais que os homens? Na apostila de vocês foi dado esse gráfico aqui, que é Pirâmide Etária Brasil 2010. Nós sabemos que a pirâmide etária, de um lado, representa a população masculina e, do outro lado, a população feminina. E aqui a faixa etária, quantos anos a expectativa de vida do homem e da mulher brasileira. Nota-se que nas pesquisas a expectativa de vida da mulher é maior e a composição da população feminina também é maior. Então, por gênero, 49% são homens e 51% são mulheres. Por que são comuns? Porque as mulheres normalmente vivem mais que os homens. Quais são esses fatores? Os fatores são sociais e culturais. Os homens geralmente ocupam de maneira mais violenta e mais arriscada que as mulheres. As mulheres vão com mais frequência ao médico. Fumar, beber e se alimentar incorretamente é mais frequente em homens. Então, esses aqui são alguns dos fatores que justificam porque as mulheres vivem mais que os homens. Compreenderam? Próxima questão. O que os números da tabela Brasil, participação das mulheres no mercado de trabalho, revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 a 2010 e sobre a participação dos homens? O que nós podemos perceber? Em 1940, homens, a participação do homem no trabalho era 81%, mulher 19%. Então a mulher nessa década aqui era bem pouco. Em 1960, de 19, ela caiu ainda e a do homem aumentou, 82,5%. A força de trabalho em 1980, a do homem começa a cair, 73%, e a da mulher sobe bastante, 27%. Em 2010, a força de trabalho masculina cai mais ainda, 56,5%, e a da mulher sobe bastante, 43,5%, quase aproximando a força de trabalho masculina. Por que houve isso? Primeiro, muitas lutas por direitos das mulheres, né? Segundo, o índice de escolaridade da mulher aumentou, a mulher diminuiu o número de filhos e passa a trabalhar fora. Então, além dela conquistar vagas de trabalho, não somente doméstico, ela começa a trabalhar fora. Então, ela acumula trabalho fora de casa e o trabalho doméstico. Então, a participação da mulher, apesar de muitas lutas e apesar de ainda existir muitos preconceitos e muitas injustiças com relação ao gênero feminino e masculino, avançou bastante. Então, resposta: os dados da tabela revelam que desde 1940 a 2010 houve um aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e uma redução da participação do homem. Gente, lembrando que hoje existem também até homens que tomam conta da casa e a mulher que sai para trabalhar. Próxima questão. De acordo com o último recenseamento demográfico do Brasil, as mulheres têm maior escolaridade. Porém, em média, seus salários são menores que os dos homens. Por que ainda existe essa diferença? Em sua família ou no lugar onde vive, ocorrem tais desigualdades? Comente como se manifestam. Gente, isso é comum em qualquer cidade, em qualquer região. Apesar das grandes lutas da mulher, dos direitos da mulher, ainda existe preconceito, ainda existe diferença de salários. Mulher recebe menos que o homem, né? Mesmo ocupando até mesmo os mesmos cargos. Então, resposta: essa diferença está no preconceito ainda existente, no nível de escolaridade e nas atividades mais flexíveis, como carga horária menor, pelo fato da mulher também se ocupar com atividades domésticas.
Ainda existem os empresários que dizem que a mulher ela tem que, quando ela vai ter filho, ela tem licença maternidade, tem várias outras licenças que o homem não tem, diminui a carga horária da mulher, porque além dela trabalhar fora, ela também tem as suas atividades domésticas. Então a justificativa das empresas é isso, pelo fato da mulher ainda receber salários mais baixos do que o do homem. Compreenderam? Questão 4. Você sabe o que é misoginia? Leia o texto, observe a charge e responda. A misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. Infelizmente, a nossa sociedade brasileira ainda tem a misoginia, ainda tem a questão do machismo. Você pode olhar no comportamento de crianças, dentro de grandes empresas onde trabalha a mulher e o homem, existe ainda essa questão do machismo. As pessoas mais antigas, os mais velhos, têm ainda essa questão do machismo, né? Mas isso tem que ter, não é correto, né? Tem que ter um respeito e direitos iguais, tanto para o homem como para a mulher. E aqui tem uma figurinha. Denise, você é um cara machista? Claro que não, Lilica. Você sabe que eu sou super moderno. E que pergunta? Aí ele olha, tinha que ser pergunta de mulher. Então, esse pensamento dele de tinha que ser pergunta de mulher já foi uma ironia e isso está representando que o Denis também é um menino, um rapaz machista, só dele pensar que a pergunta dela foi pergunta de mulher. Então, vamos para a pergunta. Dos cargos administrativos ou executivos, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas cerca de 20% do total. Com essa afirmação e com a leitura de interpretação do texto e a charge, qual a sua opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Você concorda que o feminismo não é uma tentativa de superioridade e sim de igualdade entre os gêneros? Anote as suas conclusões. Né? Então, existe uma injustiça com relação a salário, com relação à ocupação de cargos, né? Até em concurso público, a vaga para pessoas masculinas são maiores do que para vagas para feminino. Então, resposta, sim, concordo. A luta pela igualdade entre os gêneros é pela defesa dos direitos iguais, pois no mercado de trabalho brasileiro ainda é injusto e abusivo com as mulheres, com relação aos salários e às vagas de emprego, entre outros preconceitos. Compreenderam? Próxima questão. 5. Agora você é o artista. Faça uma charge ou história em quadrinhos que mostre a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida. A mulher, gente, é uma figura guerreira, é uma pessoa forte, é uma pessoa determinada e uma pessoa inteligente, porque uma pessoa que dá conta de ser mãe, de ser mulher, de ser trabalhadora, tanto em casa como fora, é uma mulher que bastante representatividade, é guerreira. Então, ela tem que ter os mesmos direitos que o homem. E essa sociedade machista, ela tem que acabar, né? Então, aqui são algumas figuras que você pode criar a sua história, a sua charge, né? Só alguns exemplos. Licença maternidade, auxílio cresce, fim da homofobia, fim da violência fim da violência de gênero, igualdade dos direitos, fim do assédio virtual e sexual. Além disso, as mulheres sofrem assédios em algumas empresas, né? Uma luta por direitos, olha aqui. Não acredito que ainda tenha que lutar por isso. Nem eu, pelo amor. Então aqui é uma senhora já idosa e a criança falando aqui, nem eu. Que a senhora ainda fala, não acredito que ainda tenho que lutar por isso, junto com a sua neta lá, né? Outra figura aqui, ó. Você precisa ser mais feminina, Mônica, afinal, nós usamos saias. Lá vem o Albertino, procure conversar com ele sem se exaltar e sem superá-lo. Puxe um assunto qualquer. Pouco tempo depois,
Quem fala que sou do sexo frágil, espanta mesmo. A Mônica é aquela que não deixa passar por nada, né? É fortona e ela conseguiu até espancar o menino ali. E outra charge aqui, vó, os meninos me tiraram do jogo porque eu dublei todo mundo e fiz o gol. Aí a avó fala, homens em suas incríveis dificuldades em lidar com mulheres empoderadas. Né? Então a mulher ela tem o seu destaque, né? Basta sobressair e alcançar os seus direitos na sociedade. Então use aí a sua criatividade. Grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus. Tchau.